O ex-procurador Marcelo Miller prestou depoimento à CPI da JBS e reconheceu que fez lambança ao ter participado das negociações do acordo de delação premiada do grupo. Apesar de reconhecer o erro, ele se defendeu das acusações e afirmou que não cometeu nenhum crime no caso. Vamos ouvir. De fato, eu comecei a ter contato com a JIF antes de a exoneração se perfazer. Eu cometi um erro brutal de avaliação ao fazer isso. Eu tenho isso perfeitamente claro. Eu não cometi crime. Se Vossa Excelência olhar e apurar os fatos, e eu espero mesmo que apure, enfim, eu vim aqui falar, Vossa Excelência vai ver que eu não cometi crime, não. Mas eu fiz uma lambança. Ele disse ainda aos parlamentares que não era próximo e nunca foi o braço direito de Rodrigo Janot. Ao falar sobre a tal lambança, o ex-procurador Marcelo Miller explicou que não fez nada de errado nas conversas e disse que tudo o que falou aos Batista, ele teria falado para qualquer pessoa. Por que eu não traí o Ministério Público, deputado? Não traí pelo seguinte, tudo que eu incentivava a empresa a fazer era o que eu faria se eu estivesse no exercício de alguma atribuição. Eu incentivava a empresa a se remediar, a procurar as autoridades no Brasil e no exterior, a dizer a verdade. É o que eu teria dito para uma empresa se um advogado viesse conversar comigo como procurador da República, é o que eu teria dito em sala de aula se estivesse lecionando, é o que eu teria dito para um amigo se tivesse me feito a pergunta. Eu quero ouvir o Andreasa, mas antes, Andreasa, eu só vou fazer um alerta aqui para os nossos ouvintes, só para situar todo mundo, para explicar essa história das irregularidades. Tá? O Miller formalizou o pedido de saída do Ministério Público no dia 20 de fevereiro. Na semana do dia 20, a exoneração só saiu no Diário Oficial nos primeiros dias de abril. E a atuação, de acordo com as mensagens que foram apreendidas e os e-mails que foram revelados pela quebra do sigilo, começou na primeira quinzena de fevereiro. Então essas são as datas que mostram essa relação. Agora eu quero ouvir você, Andreasa, sobre essa fala do ex-procurador. Para, Marcelo Miller. Para. É brincadeira. Ele teve a cara de pau de dizer um sujeito que atuou como dublê de procurador da República e advogado da JBS. Teve a cara de pau de dizer numa CPMI, no Congresso Federal, que se ele estivesse no exercício de uma função pública, faria a mesma coisa que fez orientando a JBS. Mas ele estava no exercício de uma função. Ele só deixa a Procuradoria, só deixa o Ministério Público em 5 de abril. Durante todo esse período, ele esteve na condição de dublê. Então, a orientação que ele dava para a JBS era a orientação de um membro do Ministério Público. E mais, do grupo de trabalho da Força Tarefa da Lava Jato. É evidente que ele faz uma confissão aí. Ele confessou um crime. Qualquer um de nós, numa situação como essa, equivalente, num jogo duplo dessa natureza, estaria criminalizado, desempregado, mandado embora. Só que ele criou uma nova categoria penal, que é a lambança, que só é aplicável ao Ministério Público. Só o Ministério Público tem para si essa categoria penal, lambança. Porque é um quarto poder, essa que é a verdade, deseja esse espaço e sobre o qual não há nenhum controle. Fazem o que quiser. E você, Vera? Bom, você deu aí uma cronologia. Vamos lembrar o seguinte, a denúncia contra o Temer, a história toda da gravação do Joesley veio a público no já famoso dia 17 de maio de 2017. Ali se ouviu pela primeira vez o áudio daquela conversa dos dois no Palácio do Jaburu. No dia 20, quando a gente ainda estava discutindo ali a gravidade, ainda as denúncias do Joesley, do Janot contra o Temer,
eu publiquei no meu blog um texto falando que o Marcelo Miller, que tinha sido, sim, braço direito do Janot, tinha migrado para o escritório Rossi Trent Watanabe, que fazia parte da leniência da JBS, que é uma espécie de braço civil, o braço empresarial da delação premiada. Então, isso já eu acho que eu fui a primeira na imprensa a questionar esse papel do cara ter sido exonerado num dia e dias depois tá no escritório que cuida da leniência. Aí o que eles diziam na época? Aí o Janot, seus outros auxiliares, etc. Olha, tem um Chinese Wall. Ele vai atuar na leniência, mas não chegou nem perto da delação. Então não houve lambança, houve mentira. Porque se eles diziam que ele não tinha chegado nem perto da delação e agora a gente vê que ele estava enfurnado já dentro da JBS, cuidando dos termos da delação, então vê que não há lambança, é uma mentira. Outra coisa, ele disse na CPI que ele nunca orientou ninguém a gravar ninguém. Aqui neste programa, chamado 3 em 1, no dia 28 de junho de 2017, quem estiver inscrito no nosso canal pode voltar lá, procurar o vídeo. Eu fiz aqui, mostrei aqui um depoimento do Nestor Cerveró, em que ele diz textualmente que o filho dele, Bernardo, foi orientado, a palavra usada por ele, pelo procurador Marcelo Miller para gravar a conversa com o Delcídio do Amaral. Ele não foi o único. Aí tomou um cutucão do advogado, parou, né, Vera? Exatamente. Mudou de ideia, mas falou. Exatamente. Não foi o único. Outras fontes me disseram já que foram orientadas por ele, Marcelo Miller, e pelo seu então parceiro, e os dois eram sim braços direitos do Janot, o seu parceiro Sérgio Bruno, que eram os tiras-maus ali do grupo de trabalho do Janot, a gravar pessoas. O assessor do Delcídio foi orientado por eles a gravar o Aloysio Mercadante, naquela conversa em que o Aloysio Mercadante se oferece para ajudar o Delcídio, etc, etc, etc. O Sérgio Machado foi orientado pelos procuradores a fazer aquele monte de gravação, a se tornar uma espécie de juruna do PMDB. Foi orientado, então ele está mentindo, não é lambança, é mentira. E não é lambança, é crime, porque ele estava imbuído de uma função de Estado. Então eu não acho que o Marcelo Miller seja o protótipo, seja o representante do comportamento do Ministério Público, mas ele fez um mal enorme ao Ministério Público e ele deve ser punido por isso. Ou então haverá outras lambanças. Eu acho que ele tem de ser punido exemplarmente. Ele diz que o Janot errou ao pedir a prisão dele, e aí olha o que ele fala, que ele, como não tinha foro no Supremo, não poderia ter tido a prisão pedida pelo Janot, como se várias pessoas sem foro não fossem englobadas no guarda-chuva das mesmas investigações de outras com foro. Posso citar 200 aqui da Lava Jato que estão com foro por conexão lá no Supremo, coisa que o Ministério Público sempre defendeu como uma forma de dar mais nitidez às denúncias. Então é um show de contradição, show de mentiras e de confissão de crimes esse depoimento dele. É um show de horror, Madureira? Aros. Diga, André. Só fazer uma parte, Madu, 1 minuto. Por favor. Por favor. Que é o seguinte, a Vera falou, o Rodrigo Janot, vamos lembrar, isso é muito importante, porque as coisas caem no esquecimento. O Rodrigo Janot pediu a prisão do Marcelo Miller, vocês se lembram. O Edson Fachin são sempre os mesmos personagens, né? O Edson Fachin não aceitou a prisão do Joesley Batista e de outros no pacote, não aceitou a do Marcelo Miller. E, curiosamente, raramente, fugindo à média de sua atuação, a Procuradoria-Geral da República não recorreu pela prisão do Marcelo Miller. E desde então estamos no mesmo lugar. Você, Madu? Olha só, eu não acredito nessa comissão parlamentar mista de inquérito, né? Eu acho que, inclusive, não é o foro adequado para se investigar o caso do Marcelo Miller, que é um lambão, confesso, né? É um lambão, confesso. Eu não pude acompanhar o depoimento dele, eu acompanhei o depoimento, se é que houve depoimento, ontem foi do Joesley, né? E aquele espetáculo lamentável do líder da bancada do Eduardo Cunha, aquele Carlos Marum, que é amigo do 3 em 1.
Isso eu não consegui acompanhar o Marcelo Miller. Mas evidentemente que ele está enrolado e é evidentemente que tem que ser cuidadosamente destrinchada, esclarecida toda essa, digamos assim, lambança. Né? É legal esse eufemismo, né? Porque o fato foi uma cagada que ele fez. E, no mínimo, se é que não houve má fé. Ele alega que não houve má fé. O fato é, Andreasa, que ele está de fato desempregado. Ele é o Tarzan que perdeu o cipó. Mas está com aposentadoria integral. Pois é, o Serviço Público Brasileiro, né, Vera? Pois é, esse é o Serviço Público Brasileiro, em que você, eu, nem o Andreasa, nem o Carlos Aros, não somos beneficiários, né? Nós pagamos por isso, aliás, a maior parte dos nossos ouvintes, é por isso que a gente quer reforma previdenciária, quer reforma do Estado. Muito bem lembrado, Vera, muito bem lembrado. Agora, é o seguinte, o que o Brasil quer é que se esclareçam os fatos. O seguinte... o real, o que os irmãos Batista fizeram, o escândalo da JBS, tudo isso de fato existiu. E o fato vamos de novo, lambança do senhor Marcelo Miller não deve servir como motivo para se passar uma borracha nessa história. Então, aqui nós, sem dúvida nenhuma, do 3 em 1, e acho que todo mundo que é sensato, estamos do lado da verdade, estamos do lado da justiça. É isso que nos interessa. Não? E aí, a gente continua nesse assunto, Vera, porque o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, várias vezes mencionado aqui nessa história, ele, uma figura importante nessa história, disse em um evento em São Paulo que faria exatamente a mesma coisa que fez em relação à delação da JBS. Vamos ouvir. Eu tinha a seguinte escolha de Sofia: ou eu fazia cessar os crimes em curso praticados por essas altas autoridades da República, ou eu fechava os olhos a isso e dizia: deixa eu falar, continua praticando o crime. E por quê? Porque pela nossa lei 12.850, as informações que me são passadas antes da colaboração, e se me são passadas em razão de se fazer uma colaboração, eu não posso utilizar. Então eu não posso investigar com base nisso. Eu deliberei pelo interesse público. E olhando agora o retrovisor da história, faria exatamente a mesma coisa. Adotaria a mesma postura. E aí, Vera? Não era a única escolha que ele tinha. Não existe essa escolha de Sofia. Existe um sofisma, no caso, que ele está usando. Ele não precisa cometer um crime para fazer cessar crimes. Ele não precisa usar uma espécie de inside information que ele tinha e fazer um making off de uma delação e propor benefícios nunca antes vistos nesse país a delatores em troca de uma prova obtida de uma maneira controlada, antes de ser uma ação controlada, para fazer cessar os supostos crimes em andamento. Ele tinha como fazer tudo by the book, oferecendo aos caras um benefício de delação premiada concernente com o que diz a lei e com o que já foi concedido a outros delatores igualmente premiados. O senhor Marcelo Odebrecht não entregou pouca coisa, não deixou de entregar crimes ainda em andamento, não deixou de entregar autos seguranças da República e, no entanto, está preso até hoje. Você conceder perdão judicial a mais de um delator para a obtenção de um áudio que você vai lá obter já de maneira premeditada e já combinado com um dos assessores, isso não é escolha de Sofia. Isso é você dirigir uma delação. Você está dirigindo uma delação. Eu não nego que, eventualmente, crimes estivessem sendo cometidos. Não sei exatamente o grau de conhecimento do presidente nem de participação. Mas, certamente, o senhor Rodrigo da Rocha Loures estava cometendo crimes. Certamente, havia outros ali negociando o recebimento de propina, etc. O próprio pedido de dinheiro do Aécio Neves configura, a meu ver, crime, porque ele é uma autoridade, ele é um senador da República, não pode obter dinheiro assim a custo
perdido, a fundo perdido de um empresário. Em nome de quê? Não pode isso. Agora, para você obter as provas disso, você não precisa você próprio cometer crimes. Então, eu não vejo essa escolha de Sofia do Janot. Eu acho que ele está sofismando para tentar apagar um mal enorme que ele fez para a Lava Jato, para a instituição que ele comandava, porque o Instituto da Delação é muito importante para ser maculado por tentativas. Na verdade, ele teve ali uma visão de se tornar maior do que ele era e ficou inebriado com isso. Então, ele quase pôs a perder um instituto que é fundamental para o combate à corrupção no Brasil. O que dizer de Janot, Xará? Carlos Aros, eu não aguento mais falar do Janot, juro por Deus, tá? E eu concordo com absolutamente tudo que a Vera disse. Eu não tenho nada a acrescentar. Está tudo contido aí. É mentira essa escolha de Sofia. Não existe. Eu faço as palavras da Vera as minhas, apenas para acrescentar o seguinte. O Marcelo Miller cometeu uma lambança, né? Essa nova categoria penal. E o Janot é o lambão reincidente. E aí, Madureira? Não, o Natal está chegando e eu quero lembrar também aos nossos ouvintes que o Amigo Secreto, que é em São Paulo, aqui no Rio é o Amigo Oculto, do Carlos Andreasa, são as obras completas do Rodrigo Janot ou do ministro Barroso. Ele botou na lista. Então, vocês, por favor, mandem aqui para a Jovem Pan os cuidados do Carlos Aros, que o Andreasa... Eu, inclusive, comprei um pôster do Rodrigo Janot. Fala, Andreasa. Para você botar no teu quarto. Deixar no escritório. O Barroso tem uma obra. Fala. Ele continua criando a sua obra, né? Mas o Barroso já tem livro. O Janot, que eu saiba, ainda não. Então eu te peço, não dê ideia.